Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje, continuidade da série Yama Niyama, Mandamentos, série na qual desenvolvo aqui os aspectos considerados pela filosofia yoga, contidos nos Yoga Sutras de Patanjali, a respeito daqueles aspectos que devemos nos abster, aqueles aspectos que devemos colher, cultivar, para que possamos realizar a própria natureza do nosso ser divino de bem-aventurança, ainda neste mundo, né? Possamos fazer de nossa mente e de nosso corpo instrumentos para realizarmos o ser. E junto com isso, como eu digo desde o início dessa série, podemos conciliar essas indicações, esses apontamentos, essas normativas com aquilo que na cultura ocidental, na cultura semítica, nós reconhecemos como apontamentos para uma vida mais digna, uma vida espiritualmente mais elevada, que são os mandamentos, né? Os mandamentos da lei mosaica. E é muitas vezes possível fazer, né, paralelos, né, evidentes entre aquilo que Yama e Niyama estão propondo e aquilo que os mandamentos estão considerando, ainda que as ênfases sejam um pouquinho diferentes, né? Em Yama Niyama, na perspectiva do Yoga, na perspectiva do Sankhya, na perspectiva do Vedanta, nós estamos considerando a revelação da nossa natureza divina. Enquanto na perspectiva semítica nós estamos falando de uma relação de obediência a Deus, né? Um ponto de vista mais dualista, digamos assim. Mas na prática, o que esses conceitos estão nos trazendo? A ideia de que podemos, através de atitudes, através de escolhas, através de posicionamentos, melhorar sensivelmente a nossa vida se somos pessoas conscientes de que não somos apenas a nossa mente, que não somos apenas o nosso corpo, que somos mais do que isso, né? Pessoas com uma busca espiritual. Então, hoje, damos início à série de Niyama. Completamos os cinco aspectos de Yama, ou seja, as abdicações, né? E hoje iniciamos aqui com o primeiro dos capítulos dedicados àquilo que devemos cultivar, né? Trabalhamos aquilo que devemos evitar, né? E agora vamos começar a falar daquilo que devemos cultivar. O primeiro aspecto de hoje é Saucha, ou Salka. Saucha, de maneira geral, é como eu ouço, que é a virtude cultivável da limpeza. E limpeza aqui nós estamos falando da limpeza externa e da limpeza interna, sem dúvida nenhuma. Que diz respeito ao nosso personagem, a limpeza externa é o nosso corpo, a limpeza interna é a nossa mente. Não é? E nós podemos estender isso e devemos estender também ao ambiente que nos cerca e às atitudes que realizamos neste mundo. Não é? Buscar um estado de pureza. Esse estado de pureza, ele é da natureza do ser. Diz, não é? As escrituras semíticas, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus diz diretamente ao espírito, não é? Mas nós temos este corpo e esta mente no mundo entraves aparentes para a revelação deste ser de bem-aventurança, que é a nossa natureza, não é? Na perspectiva do Vedanta, nós temos a ideia de que este personagem que está aqui caminhando neste mundo, o Marcelo, o fulano, o ciclano, a Beltrana, não são a nossa real natureza, são como se fosse justamente isso, né? Uma persona, uma máscara, um personagem a caminhar, não é? O ser verdadeiro, né, é imaculado e distante deste mundo, ainda que esteja nele, refletindo nele. Como isso se dá? Se dá porque nós, este personagem, é revestido de 5 corpos, ou de 5 véus, ou de 5 camadas, ou de 5 bainhas, não é? As nomenclaturas mudam. Mas é a explicação vedântica para o conjunto, a conformação disso que chamamos composto corpo e mente.
esmiuçando um pouco mais, ele vai falar de 5 camadas, né? Que revestem o quê? Revestem o ser de bem-aventurança que nós somos, que revestem o Atman, não é? Que revestem a centelha de Deus, que revestem o Espírito, que é a imagem e a semelhança de Deus. Então nós temos o primeiro desses véus a cobrir o ser que nós somos, é o véu do corpo físico, do corpo grosseiro, aquilo que em sânscrito se chama de Anamaya Kosha. Kosha significa este véu, né? Esta camada. Então, Anamaya, o que é isso? É o corpo do alimento. É o corpo que é gerado por alimento. É o corpo que deteriora-se. É o corpo que nele mesmo, em si mesmo, não há vida. Ele é o corpo que se degrada constantemente, que se transforma constantemente, em que em algum momento nós vamos levar para debaixo da terra, nós vamos levar para um crematório, nós vamos ver ele se desintegrar. É certo que sim. Este é um véu, ao qual nós nos apegamos tanto, né? Nós olhamos para o nosso corpo e dizemos: ah, eu estou ficando velho, ah, eu estou ficando, sei lá, deteriorado. Não, é o corpo. É o corpo, é esse anamaia, é esse véu grosseiro, não é? Eu gosto muito de uma passagem no filme O Império Contra-Ataca, da série Star Wars, né? A qual o aspirante a Cavaleiro Jedi, Luke, está treinando com o seu mestre, com o seu guru Yoda, em um pântano, em um planeta afastado, pois aquele ser, aquele mestre, está escondido do Império, e Yoda tenta ensinar para Luke o que é a força, o que é este poder que está em todos, que está em tudo, que é justamente aquilo que Luke precisa buscar desenvolver o reconhecimento para se tornar um mestre Jedi. Em um dado momento, Yoda diz: luminosos seres nós somos, não esta forma grosseira, não este corpo grosseiro, não esta carne grosseira. Anamaya Kosha, nós temos um corpo. Ele não é a nossa realidade. Ele é algo ao qual nós refletimos. Mas nós devemos cuidar dele. Vamos tratar disso. Nós vamos continuar aqui no desenvolvimento dessa ideia dos véus que cobrem o Atman. Nós temos então o Pranamaya, Pranamaya Kosha, o véu da energia. É a vida, efetivamente, em todos os seres. Nós podemos dizer assim que Anamaya Kosha, o corpo grosseiro, é como se fosse a lâmpada. Pranamaya Kosha seria como se fosse a energia. Você coloca a lâmpada, se não tem energia, não tem luz. A lâmpada está lá paradinha, não tem luminosidade. Mas se chega a energia e se há o contato da energia com a lâmpada, nós temos vida, nós temos luz naquela lâmpada. Pranamaya Kosha, o véu do prana, o véu da energia. Todos os seres deste mundo estão vivificados pelo prana, que está no universo inteiro. Não é individualizado, ele se molda a um corpo. Não é? Quando a vida desaparece do corpo físico, o prana desapareceu, o alento foi. Disse nas escrituras semíticas, né, que foi pelo sopro que Deus infundiu o espírito no homem, prana maya, este corpo de energia, não é? Que devemos cuidar dele. Ele não é a nossa realidade. Ele é um véu que cobre o nosso ser, mas devemos cuidar dele. Temos um terceiro corpo, um terceiro véu, uma terceira camada, um terceiro kosha, que seria o quê? O corpo da mente, o manomaya, manomaya kosha. O que é o corpo da mente? É justamente isso que captura os objetos, que captura as sensações que os sentidos nos trazem, a vista nos traz, o olfato nos traz, o paladar nos traz, o tato nos traz, a audição nos traz e concebe aquilo através de organizar a ação no mundo. Esse corpo da mente. Este corpo da mente nós muitas vezes consideramos como a nossa própria alma, mas não é. É apenas um objeto, é material também,
Ah, é material? O corpo da mente é material? Onde ele está? Onde eu posso pegar? É como a eletricidade, você não pega, você não vê, né? Mas está ali. Sutil, mas é matéria ainda. Então nós temos Manomaya, o corpo da mente. Não é a nossa realidade, não é o nosso ser, mas devemos cuidar dele. Nós temos ainda um quarto corpo, o corpo Vijnanamaya, Vijnanamaya Kosha, o véu de Vijnanamaya, sabedoria, Vijnana Maya, não é? Encoberto, né, desta sabedoria. Nós chamamos de corpo intelectual, que é o ego, propriamente dito. O que é o ego? O ego é aquilo que diz eu, é aquilo que diz eu sou, é aquilo que diz eu sou eterno, é aquilo que diz embora eu esteja vendo o meu corpo morrer, eu sei que não morrerei porque eu sou. Só que Vijana Maya, corpo da sabedoria, corpo do intelecto, ele, quando obscurecido, se identifica com o quê? Com o corpo da comida, com Manamaya, e com o corpo da mente, Manomaya. Acha que é o corpo e a mente. Ah, eu, quem sou eu? Marcelo. Marcelo Paiva, nascido em 77, daqui a pouco morre. Sou eu. Não. Então, obscurecido, Vijana Maya, o corpo do intelecto, o corpo do ego, se torna um egocêntrico, se torna um egoísta, porque não percebe que além deste corpo existe o outro. Nós não somos o ego, mas devemos cuidar dele, devemos purificá-lo. E por fim, na descrição desses véus, nessas camadas que cobre o Atman, nós temos Anandamaya, Anandamaya Kosha, o véu de bem-aventurança, o espelho do nosso ser, aquilo que na cultura grega, na filosofia grega, no cristianismo grego, nós temos como nous, o corpo noético, o corpo espelho de bem-aventurança. Diz o Evangelho do Senhor Jesus: bem-aventurados os purificados pelo coração, pois estes verão a Deus. O coração purificado é o corpo de bem-aventurança, Anandamaya, Anandamaya Kosha. Se nós purificamos Anandamaya, nós revestimos ele da visão do ser, o nosso verdadeiro ser, que é um com o Pai, que é a imagem e semelhança de Deus. Então, absolutamente necessário que venhamos a entender que nós não somos o corpo e a mente, nós somos a luz que ilumina este composto. E esse composto não é simplesmente isso, grosseiramente, o corpo e o que eu estou pensando. Não, são camadas. Então, para que venhamos a cuidar bem deste composto, deste complexo, para que venhamos a iluminar cada um desses corpos, precisamos cuidar deles com um sentido de pureza. Né? Quando pensamos então em pureza, pensamos em todos esses aspectos, nós devemos entender o que nós podemos pensar como pureza da mente, pureza do corpo mental. Nós temos algumas práticas assim, milenarmente cultivadas por todas as pessoas do mundo, ensinada pelas religiões, ensinada pelos santos, né? Que é o direcionamento de nossa mente para o eterno, para aquilo que está além do composto corpo e mente, para aquilo que está além do mundo em constante transformação, para além daquilo que é fenomenal, nós temos o eterno. Se buscarmos então cotidianamente cultivarmos a lembrança de Deus, a lembrança do nosso ser, a visualização daquilo que nos remete à ideia do divino, à ideia do bem-aventurado, à ideia do imaculado, através de todos os nossos sentidos, ou seja, os pequenos rituais que podemos fazer, que chamam atenção à nossa vista, que chamam atenção ao nosso olfato, o incenso, que chamam atenção à nossa audição, o toque da sineta, que chama atenção ao nosso tato, ofertar alimentos para a bênção de Deus e degustá-los, não é? As nossas visões, as imagens, os ícones, né? A nossa mente, através da leitura de textos edificantes e sagrados que nos remetam a esta profundidade, nós trabalhamos a purificação da nossa mente. Mas evidentemente não é só isso.
Mas isso pontua o centro da nossa atenção. Acordamos, nos higienizamos. O que vamos fazer primeiramente intelectualmente? Qual vai ser a nossa primeira ação de construção daquele dia ativo? A oração, a adoração, a meditação. Qual é o sentido da meditação? Purificar a nossa mente, transformá-la límpida para que possamos ver lá no fundo, acalmar, concentrar a nossa mente no santo nome de Deus, no ideal escolhido, além da nossa preocupação no trabalho, além do nosso vínculo familiar, além da preocupação política, além da nossa doença física, além dos nossos anseios, a nossa verdadeira identidade lá para dentro, não é? Rompendo todos esses véus e camadas, encontrarmos com este ser através do personagem é meditar também em Deus, em nós, tá? Então, muito importante isso, fundamental. Mas, para além disso, nós temos também a limpeza do nosso próprio corpo, não é? Hábitos de limpeza, hábitos de higiene, não é? Tomar banho, escovar os dentes, cuidar da saúde, cuidar da nossa alimentação, não é? Os alimentos têm direta relação com o que produzimos nesse composto, nosso corpo saudável, né? A energia do universo que pode se potencializar em nós se dará através de uma carcaça decente, não é? E da nossa mente, através da elevação dos nossos pensamentos, né? Somos muitas vezes bombardeados por notícias, por desgraças, por confusões, por ódio. Isso é lixo que estamos consumindo. Precisamos purificar isso. E o nosso alimento também. Vamos comer comidas gordurosas, vamos beber álcool, vamos tomar estimulantes, vamos desenfreadamente atender à volúpia dos nossos sentidos, vamos evidentemente adoecer o nosso corpo. E vamos adoecer a nossa mente também. Porque certos alimentos promovem também estados de consciência, estados mentais. Então, procurar uma alimentação que seja pura. As frutas, os legumes, os vegetais, né? Os laticínios, aqueles alimentos que nos ajudam, não é? A produzir uma qualidade do corpo, uma qualidade da mente, de pureza. Então, se buscarmos isso com o objetivo de integração, né, de todos esses elementos, com o objetivo mesmo devocional de purificar este templo, nós realizamos uma ação de purificação muito eficaz, que tem resultados. Nós podemos ver o efeito da limpeza, de quanto isso é positivo, quanto isso é saudável, no exterior a nós, né? Nós temos, por exemplo, assim, uma pia cheia de pratos sujos, copos sujos, aquele estado desanimador, né? Eu sou um dono de casa, então essas imagens estão para mim muito perfeitas, né? Muito fáceis de serem identificadas. Eu acho que a esmagadora maioria das pessoas que estão aqui vendo esse vídeo tem também a mesma sensação, mesma realidade, lidam com as mesmas coisas nesse sentido. Então você vê aquela louça suja da preguiça, mas aí você vai limpar porque precisa limpar. E aí acaba que em pouco tempo você vê aquilo tudo limpinho, os copos limpinhos, os pratos guardados, os talheres, tudo brilhando, tudo sequinho. E aí você sente uma sensação de bem-estar, de ver toda aquela limpeza. Casa toda. Tenho filhos pequenos, então aquela coisa, né? Muito brinquedo, pedacinhos de pole, pedacinhos de Lego, recortes, roupa jogada para lá, para cá. Aí você, num dado momento, cata tudo aquilo, reúne tudo aquilo, varre tudo aquilo, pede para as crianças catarem os brinquedos, arrumar as coisas e depois tudo fica limpo, tudo fica organizado. É um bem-estar tão grande, não é? Nada mudou assim efetivamente. Você não comprou móveis novos, você não contratou ninguém, não houve uma mudança estrutural das coisas, mas a simples limpeza, a simples organização, o simples colocar as coisas no seu devido lugar, isso purifica a nossa visão, purifica a nossa mente, não é? O ambiente limpo, organizado, ele se torna mais saudável, ele é promotor de saúde da mente, ele é promotor de saúde interna.
não diz respeito apenas a não acumular insetos em casa, não é? Tem também essa vantagem. Mas tem esse outro aspecto, um tanto quanto subjetivo, né? Da percepção das coisas, de nós reconhecermos naquela ordem, naquela limpeza, um bem-estar, né? E isso é muito importante, né? Nós temos um ambiente de oração em casa, nós temos uma imagem divina, nós temos um livro escritural, nós temos um lugar ali para a nossa meditação, e o resto todo é uma bagunça, tá uma sujeira. Não, né? Como um símbolo, né? Da nossa mente, do lugar mais precioso da nossa mente, do lugar mais precioso do nosso coração, purificados, limpos, edificados, voltados para a luminosidade da terra, mas o resto do nosso corpo não pode estar também degradado, sujo, né? Cheio de vícios, cheio de impurezas. Então, é um conjunto, né? Buscar sempre isso, entender que essas buscas, elas, algumas pessoas podem achar assim, ah, uma pessoa espiritual está falando sobre dieta, está falando sobre limpeza, está falando sobre coisas materiais, porque nós estamos iluminando esse mundo material. Nós estamos, através desses corpos, realizando essa experiência da reflexão de Deus. Não é? Então, quando as pessoas normalmente pensam em yoga, o que vem à mente? Naturalmente, asanas, pessoas fazendo exercícios físicos, né? Fazendo aquelas posturas parecidas com alongamentos ou coisas mais espetaculares, corpos bonitos, né? Pessoas usando roupas muito coladinhas, fazendo exercícios meio que acrobáticos. Evidentemente que essa é uma visão um pouco triste, né? Um pouco muito reduzida, né? E obscurecida do que é yoga, né? União com Deus. Mas o que diz respeito ao verdadeiro yoga, ao verdadeiro sistema filosófico e religioso e espiritual do yoga, as asanas? Tem a ver com a necessidade de manter o corpo saudável, de manter o corpo, o anamaya kosha, o corpo físico, esse corpo da carne, esse corpo grosseiro, mas em condições de não atrapalhar a reflexão do ser, não é? Então, nós também podemos pensar, né, que cuidar do nosso corpo é um ato de humildade. Nós sabemos que se não cuidarmos, ele deteriora, se nós não somos imortais nesse corpo. Nós somos imortais além desse corpo, mas esse corpo precisa ser cuidado, né? Então, alimentar-se corretamente, buscar repouso, buscar exercitá-lo, buscar aquilo que o conjunto, o consenso do conhecimento humano acumulado já revelou a respeito do que é saudável, do que é bom, e cultivar isso, não é? Se nós temos uma vida mais saudável, precisaremos menos de remédios, precisaremos menos de ir ao médico, ao hospital, precisaremos menos de soluções mais duras, não é? Se nós temos uma administração, uma constância. E é claro que isso traz para nós também um asceticismo, né? Um senso de contenção, um senso de controlar os nossos anseios por comer qualquer porcaria. Eu já disse aqui muitas vezes, né? Eu gosto muito de comer porcarias, né? Uma predominância tamásica no meu ser, né? Neste meu personagem, que é gostar de comidas assim, né? Gordurosas e tudo mais. Comer tudo, na verdade. Acho que não há nada que eu não queira comer. E evidentemente que, como trajetória espiritual, eu entendi que era necessário moderar isso. Então, eu, por exemplo, gosto muito de café. Não bebo mais café. Por quê? Porque eu sou hipertenso. Então, café e hipertensão não combinam. Então, eu abdiquei do café completamente. Ah, mas é uma coisa que eu gostava muito. É, eu gostava muito, só que prejudicava o meu corpo. Então, é um ato de asceticismo, né? Buscar controlar isso. Eu gostava muito, gosto ainda do sabor, né? De sanduíches, de coisas assim. Mas entendi que um meio de purificar a minha vida seria olhar para a compaixão para com os animais e buscar uma alimentação desprovida desse sofrimento. Na medida das minhas possibilidades, tento realizar isso. É claro que isso é um ato ascético, é claro que isso é uma abdicação de um gosto, mas é por uma boa causa, não é? Uma boa causa de modo muito mais amplo, né? A vida do planeta seria muito bom se adotássemos uma dieta que precisasse menos, né, da indústria alimentícia com base em proteína animal, né? Quanto deterioramos os nossos recursos em virtude desse tipo de produção. Mas isso talvez seja um outro assunto. Mas aqui, como ponto de partida, está completamente integrado nisso.
Até porque, quando pensamos na manutenção do nosso corpo, da nossa saúde, do nosso ambiente, podemos pensar no nosso ambiente maior e no nosso corpo maior, este planeta, o planeta Terra. O planeta Terra não é apenas a nossa casa, o planeta Terra é o nosso corpo. O planeta Terra é o corpo de Deus, podemos pensar assim, de uma certa maneira, ok? Tem de ser um pouco poético para compreender essas coisas. Claro que sim, porque se você pensar, não é? Onde vivemos? Onde tira o nosso ar? Onde tira o nosso alimento? Onde tiramos os objetos para fazer as nossas casas, as nossas roupas, não é? Quem são todas essas outras criaturas senão nossos irmãos? Então, cuidar do nosso planeta, cuidar do ambiente, não poluí-lo, vai nos fazer também pensar em um modo de vida menos consumista, um modo de vida menos gastador, um modo de vida mais de contenção das coisas, não é? Todos os esforços que fazemos para não deteriorar a vida em todo o planeta, nós estamos fazendo por nós estamos fazendo pelos nossos irmãos, nós estamos fazendo para aqueles mais pobres, nós estamos fazendo então com um objetivo de purificação. Tudo isso tem a ver, não é? Quando você vê o discurso assim, muito reacionário, a anti-ecologia, você pode perceber que são pessoas que são muito materialistas, são muito consumistas, são muito apaixonados, apegados a todas as pequenas coisas deste mundo. Não é? Diz o Senhor Jesus que devemos ser mendigos de espírito, devemos ser renunciados, devemos ser desapegados. Disse aquele jovem homem rico: você é bom, você é virtuoso, você cumpre os mandamentos. Agora, abandona tudo que você tem, vende todas as suas riquezas, dá o resultado dessa venda para os mendigos e me segue. Você quer servir o Senhor Jesus? Procure trabalhar este minimalismo. Procure trabalhar essa abstenção. Procure trabalhar esta visão de Deus em tudo e em todos. Ok? Nós podemos pensar assim, né? Que esses esforços, né? Falei dos corpos, falei do corpo grosseiro, falei do corpo energético, falei do corpo mental, falei do corpo do ego e falei do corpo de bem-aventurança, o nous, o corpo noético. Esse espelho que vai nos revelar Deus. Deus dentro de nós. Se nós pensarmos nisso, né, toda a nossa vida é um exercício de purificação desse espelho. Não é? Existe uma oração que eu gostaria de trazer aqui para vocês, muito bonita, né, de um texto antigo, do Upanishad, que diz o seguinte: ó Senhor, que meu corpo se torne puro, que este esteja livre das impurezas, que eu me conheça como a luz divina. O que é esta luz divina? Que eu me conheça, o Atman, a imagem e semelhança de Deus. Não é? Ó Senhor, que a minha mente se torne pura. Não é? Primeiro o corpo, agora a mente. Que o meu ser se torne puro, que eu me conheça como a luz divina. Ou seja, eu purifiquei o meu corpo através de uma dieta adequada, através de exercícios, através de limpeza, através de todos esses cuidados, para revelar o ser que está além do corpo. Então comecei a trabalhar também a purificação da minha mente. Não é? Pensamentos elevados, oração, meditação, adoração, evitar os maus pensamentos, cultivar os bons, para que eu revele o meu ser divino, não é? Para que eu conheça a luz divina. Ó Senhor, que eu possa compreender você, que o meu entendimento purificado, eu possa realizar a bem-aventurança com o meu mais elevado discernimento. Realizar a bem-aventurança, ter união com Deus, através desses meios, não é? Pois eu e o Pai somos um, disse o Senhor Jesus. Subo para o meu Pai, subo para o vosso Pai, subo para o meu Deus, subo para o vosso Deus. Está dentro de nós. Não é? Precisamos, através desses meios externos, desses revestimentos do ser de bem-aventurança, ajudar-nos a ouvir. E quando vermos o ser, seremos unidos com ele. Não é? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, vem depois de bem-aventurados os purificados pelo coração. Não é? Seremos chamados filhos de Deus quando conquistarmos em nós essa paz, através primeiro da purificação do coração. Meus irmãos queridos, esse foi o primeiro vídeo então da série das coisas que devemos cultivar, limpeza, não é? Saucha. No próximo vídeo trataremos aqui de mais um aspecto que devemos cultivar, tem tudo a ver com o que falamos hoje aqui, evidentemente, santosha, contentamento. Tá bom? Essa série eu gosto muito, recomendo muito aos meus amigos queridos que acompanham esse trabalho. São das coisas mais interessantes que tem aqui para ver. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.